Eu sou Daiane dos Santos, eu sou uma mulher negra, de pele escura, de 1,47 m. Eu tenho cabelos castanho escuro para preto. Hoje eles estão presos com um coque. Eu tô com um batom rosa para lilás, assim clarinho. Eu tô usando brincos prata com detalhe em azul e lilás. Eu tô usando uma blusa, uma camisa, né? Lilás bem clarinho, quase branco. Ao fundo, eu tenho uma parede cinza com detalhe em branco, um quadro marrom escuro com degradê que vai do marrom para o cinza para um branquinho, um bege, assim, amarronzado no fundo. E no fundo tem um sofá também creme e uma porta marrom do meu do lado esquerdo. Bruno, passo a bola para É você. isso. Gente, eu sou o Bruno Chateaubriand, eu tenho uma pele clara, né? Cabelo claro também. Eu tô dentro de uma sala. Nessa sala eu tenho um papel de parede que tem umas folhas ao fundo, que me dá assim um ar de leveza, né? Tô com uma camisa branca, uma jaqueta preta, né? Eu tenho olhos claros, enfim, basicamente é isso. Agora é com você, Flávio Canto. Bom, vamos prostear aqui no começo, né? Vamos ver como é que está a nossa capacidade. Eu sou. Meu nome é Flávio, eu tenho 1,79 m, sou branco, tenho 83 quilos, cabelos bagunçados, não sei o que é uma escova ou um pente, acho que desde que eu me entendo por gente, então acaba ficando meio cacheado, talvez um pouco mais para o claro do que para o escuro. Estou na minha sala, aqui atrás de mim, à minha direita, tem um quadro com duas ondas, porque o meu sonho de infância era ser um surfista profissional, nunca consegui atingi-lo. Acabei virando judoca, rodei o mundo lutando em vez de surfando, como eu gostaria. Mas ali é uma pintura de duas ondas perfeitas que quando eu estou chegando em casa eu sempre olho para as duas e me imagino um dia nesse mar sozinho pegando essas ondas. Então, embaixo tem um sofá de couro bege claro, marrom claro, eu acho, né? E para mim é um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. É isso. Pessoal, a gente, eu acho que para começar, vocês dois representam muito, né, dentro da história do esporte. A gente vai ter um bate-papo sobre por um mundo melhor, né? E o esporte é um lugar que dá uma ferramenta de transformação incrível. Então, por um mundo melhor, eu acho que como a gente poderia descrever que o esporte ele provoca esse lugar de transformação de uma sociedade num mundo melhor? Flávio, Daiane, o que vocês acham né, desse lugar tão importante que o esporte ocupa nesse movimento transformador? Dai, primeiras damas. Nossa, Se achei que quiser você eu ia faço, começar, não falo também. então tá bom. Então, eu posso começar? Vai tu. Claro, não só pode como deve. Bom, eu acho que muitas pessoas elas mensuram o esporte somente pelas medalhas quantitativas, né? Essas medalhas troféu, medalha, resultado. O esporte ele é muito mais do que isso, né, Bruno? Tu citou super bem. O esporte ele é uma grande ferramenta educacional, né? Uma ferramenta de transformação. O esporte ele abre esse mundo para quem pratica e não necessariamente para quem faz esporte vá se tornar um atleta, mas eu acho que a nossa ideia aqui é falar de transformação e de criar novos cidadãos, né? Pessoas boas para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor. E essa oportunidade é dada através do esporte muitas vezes. Não necessariamente a gente vai ter um aluno, né? Porque a gente fala muito sobre projeto social. Nós três temos projeto social, né? Somos ligados ao social. E essa abertura de usar o esporte como essa ferramenta traz essa oportunidade, né? De complementar a educação da criança, de abrir o mundo da criança para um mundo novo que sai às vezes daquele limite que ela conhece ali, né? Da comunidade, do bairro onde ela vive, para ela sonhar cada vez mais alto. Não só sonhar, mas concretizar esse sonho também. Então, essa medalha, né, quantitativa de qualidade de vida, de oportunidade na vida dela, o esporte traz através também aí desse olhar diferente
que vai fazer com que esse mundo que a gente está falando aqui, na nossa conversa de hoje, se transforme num mundo cada vez melhor. Legal. Flávio, agora a reação eu já vou me meter, porque você tem um projeto que enche de orgulho, né, quem gosta de esporte. Então, eu acho que você falar de um mundo melhor também, você tem uma marca já muito grande nesse projeto de transformação, não só pelos resultados, mas por tudo aquilo que o esporte vem representando na vida de muitos jovens através desse projeto. Bruno Dai, pessoal do outro lado da tela. Bom, só resumindo rápido, Reação é o nosso instituto, existe já há 21 anos, desde 2000, agosto de 2000 foi quando começa. Eu brinco que eu subi a Rocinha pela primeira vez de faixa preta e imediatamente já desci de faixa branca. Né? Rapidamente eu tive que ressignificar o paradigma de inclusão social. Né? Eu fui com aquele conceito preconceituoso de achar que inclusão social era carregar quem estava na base da pirâmide social para a minha parte na pirâmide social, que era no topo, e ali tinha valor, ali eu levava conhecimento, cultura, riqueza, e descobri rapidamente que aquela base tinha uma riqueza extraordinária, a gente está falando de mais de 20% da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e que eu era um excluído na minha própria cidade. Então, a partir dali, a gente mata essa expressão inclusão social e substitui por integração social, porque é óbvio, é um clichê, mas é fato, né? Quem transforma é transformado, não tem transformação sem uma transformação recíproca, né? Então tem esse movimento de mão dupla, né? Então ali a gente passa a ter essa ideia de que o nosso instituto era um espaço onde a gente promoveria mistura, né? E juntos cresceríamos juntos. Então isso tem sido o nosso caminho já há 21 anos e eu sou um apaixonado pela força que o esporte tem como metáfora, né? E eu acho que na vida tudo é metáfora, né? São as conexões que a gente faz com determinadas... as relações que a gente faz com as coisas, né? Então, eu, por exemplo, no esporte, eu aprendi, através dele, garoto ainda, que a gente perde, quando o Brasil perdeu, por exemplo, para a Itália, 3 gols do Paulo Rossi na Copa do Mundo de 82. Meu pai me explicou que aquilo acontecia. Eu nunca tinha imaginado que uma seleção daquelas poderia perder. Todos os domingos que eu acordava cedo para acompanhar o Ayrton Senna e percebia naquela imagem, naquela ideia, naquele cara, naquela história, o que significava coragem, essa capacidade de buscar sempre excelência, recorrentemente, enfim. Joaquim Cruz, quando ganhou a primeira Olimpíada, quando ganhou a Olimpíada dele em 84, eu me lembro dele correndo, 88, Aurélio Miguel sendo campeão olímpico. Quantas histórias o esporte, futebol, né, que tem toda a conexão com família, que promove isso no Brasil com muita força. Quantas histórias e conexões eu fiz através do esporte, com essas metáforas associadas a esses ícones, a essas histórias, né? Quando você tem o Vanderlei Cordeiro, por exemplo, em 2004, sendo parado no meio da prova quando ele liderava a prova pelo padre irlandês, depois ele volta, consegue ganhar a medalha de bronze e não faz uma reclamação daquele... Ele até esqueceu que aquilo tinha acontecido na prova, é só alegria, depois ganha a medalha Pierre de Coubertin. Então o esporte tem uma capacidade de trazer essa relação com valores que você acaba transferindo para você e levando adiante, que é o que me encanta no esporte, né? A gente ainda tem uma cultura aqui no Brasil de que o esporte é uma coisa, a educação é outra coisa. Então a gente usa muito esporte e educação. Esporte é educação, né? E agora com socioemocional com cada vez mais força, né? Nesse mundo dinâmico, com profissões terminando de uma hora para outra, o que vai contar para uma formação poderosa é você estar preparado para cair e levantar, é você estar preparado para ser ousado, para ser criativo, para lidar com as adversidades que vão vir, né? E a gente não tem, eu estou acabando aqui que eu me empolguei, né? A gente estava falando no começo. Não, mas claro. Vai lá. A gente fala pra caramba, né, Dai? Mas assim, se a gente pudesse resumir o que o esporte ensina, e hoje a gente está numa missão além do Reação, a gente está tentando levar, um projeto maior, porque que tem a base é o Reação, mas a gente vai crescer com integração de escolas privadas e projetos sociais, porque eu acredito na mistura. Mas se a gente pudesse resumir a força que o esporte tem na formação, na educação de uma pessoa, o esporte, eu acho que é onde a gente tem mais encontros com essa relação com perder, né? Eu usando a analogia do judô com cair e levantar. A gente tem pequenos lutos que a gente enfrenta no esporte o tempo inteiro, porque a gente não gosta de perder e perde, como é que lida com aquilo. E a gente precisa estar preparado para perder, porque a vida é um festival de derrotas.
né? A gente no Instagram, nas redes sociais, a gente vê um monte de vitória, mas a vida é um festival de vitórias e derrotas. É o caminho natural da vida. A gente, quando menos espera, a gente tem uma morte inesperada, tem um término de relacionamento, tem uma frustração no trabalho. A gente tem que estar preparado para lidar com essa realidade que é a vida, né? A vida é dura. Então, acho que o esporte traz essa fortaleza da gente se autoconhecer e saber lidar melhor com esses momentos recorrentes na vida. Então, por aí já vale, assim, botar o esporte no lugar, lá no alto. Deixa eu parar de falar, a gente continua aqui ao longo, que eu vou me empolgando. Mas eu acho ótimo você se empolgar, isso é perfeito você se empolgar. Agora, que eu acho muito bacana que quando a gente lida com essa situação e com essas informações preciosas que você deu, eu estava ontem fazendo, inclusive, um bate-papo com um gestor da área esportiva, né? E muito bacana que o que eu costumo falar também nesse sentido a gente tem que dar às nossas crianças aos nossos jovens, principalmente, a oportunidade para que eles possam experimentar as múltiplas plataformas esportivas. Experimentar fazer judô, fazer ginástica, fazer futebol, skate, e dali ela ter aquele movimento de alegria e liberdade para escolher, de repente, eu quero continuar fazendo isso, ou não, eu quero ir para outra área, mas eu acho que no momento a gente precisa muito entregar ferramentas para que os nossos jovens, enfim, também a terceira idade é importante a gente falar depois, porque o Brasil, segundo dados, é o 5º país mais sedentário do mundo, mas tirando desse lugar, eu acho muito importante a gente poder entregar, ter esse movimento de fazer com que as pessoas possam experimentar as modalidades e ver dentro dessa possibilidade de você fazer a prática esportiva, ter essa conexão desse lugar tão bacana, né, tão desafiador. Como você falou, Flávio, é incrível essa coisa de no esporte você vive com lutos, né? Porque você tem perdas, derrotas com uma certa frequência, e você é julgado, avaliado em muitas situações. A Daiane pode falar disso muito bem, porque na ginástica você é avaliado por um corpo de julgadores, então, né, no judô você tem lá o ippon, você tem alguém avaliando, mas não é tão subjetivo, apesar de ser de vez em quando, quanto na ginástica, né? Bom, eu acho que esse julgamento, a gente está constantemente, né, meio que nele, assim, como tu falou, Bruno, a ginástica tem esse olhar e o judô também tem, né, Flávio? Porque a gente tem os árbitros que estão ali que vão avaliar se, no caso do judô, se valeu ponto, se não valeu, a mesma coisa na ginástica, né? Contou aquela nota, vai ser a nota de partida? Não vai mudar? E no caso do esporte, como ferramenta para você aprender uma lição da vida, como o Flávio citou agora, que é a perda, né? É você entender, saber lidar com a perda e saber usar o que você vai fazer, né, com essa perda. O problema não é perder, é você entender o que você faz quando você perdeu, né? O que você vai fazer daqui para frente? Como você vai se levantar? Da onde você vai tirar força para você entender o que você fez de errado, né, ali, naquele momento, para você seguir em frente. Na verdade, outro dia eu vi uma frase que era ou eu acerto, né, porque do erro, né, e o erro a gente associa muito com a perda, ou eu aprendo. E é justamente isso, né? A gente não tem um erro, a gente tem um aprendizado ali, a gente aprende sempre, né? Quando a gente perde, a gente aprende. Muitas vezes que naquele momento não era o nosso momento de ganhar, né? Por algum motivo a gente acabou falhando, ou não, às vezes a gente acertou tudo e o outro foi melhor do que a gente, e aí vem a lição da humildade, né? Da gente admitir que o outro foi melhor. Então, essas lições todas, elas vêm junto ali com a perda. E quando a gente fala perda, muitas vezes, é por você querer um lugar no pódio que só tem 3 lugares, né? Todos os atletas que estão ali, todas as pessoas que estão ali, querem estar naquele lugar. E quando a gente transforma isso para a visão da vida, do cotidiano, é justamente isso. É você tentar entrar numa vaga de emprego e às vezes não conseguir, e você entender que talvez naquele momento não fosse a sua hora e seja a hora do outro. Numa vaga de ETEC, como as crianças do Brasileirinhos, né? Vira e mexe, a gente tem aluno ali que está nessa faixa escolar de Fundamental 2, seguindo para o ensino médio e está concorrendo a uma vaga de ETEC, que é super importante, que é um curso técnico aqui em São Paulo, que é super... acho que traz ali essa medalha qualitativa que a gente citou agora há pouco para a vida da criança.
E às vezes essa vaga não sai naquele momento porque a criança ela não está madura o suficiente, o jovem, aquele senhor, aquela senhora de idade que quer entrar na faculdade e tentou um vestibular naquele momento, mas não entrou, mas não desiste, sabe? Aí junto com esse valor da perda, vem o valor da persistência, né? Vem a compreensão que a gente está no caminho certo e que aquele caminho vai mostrar uma vida melhor do que a gente tem até agora. Eu acho que a intenção é essa, seja pro esporte, para a gente levar esse praticante, né? Vamos lá, então, seja um idoso, ou um jovem, ou uma criança, para ser um atleta, ou para ser um campeão da vida, que eu acho que é o valor mais rico que o esporte tem. Tu citou a questão da oportunidade, Bruno. Eu acho que a coisa que o esporte mais nos deu, pelo menos na minha vida, foi a oportunidade. Uma oportunidade de ser uma pessoa que tem hoje uma formação graças ao esporte, porque eu fiz faculdade graças ao esporte, né? Graças a essas lições de aprender a perder, eu hoje consigo também valorizar o trabalho das outras pessoas mais, né? Eu consigo olhar para o meu lado e ver ao meu redor, olhar e ver projetos como o do Flávio e admirar, entendeu? E dizer, eu quero ter um projeto assim que faz mais de 20 anos que está aí, o Brasileirinhos como um bebezinho, né? Só de 5 anos, recente, né? 5 anos em Paraisópolis, aqui em São Paulo, agora a gente vai ter o nosso segundo bebê que vai nascer em Aricanduva. Então, eu acho que essa questão da perda, do erro, não tem perda e erro, tem aprendizado. Tem aprendizado. Isso seja para um atleta olímpico, para ganhar uma medalha, ou para um atleta da vida, né? Que vai querer um cargo, passar numa faculdade, entrar num emprego, enfim, ou vencer até mesmo. Acho que as questões do dia a dia, né? Quando a gente vai para uma comunidade, por exemplo, essa lição é que a gente mais aprende, né? Essa questão da perda. Então, acho que o esporte a gente dá outra lição. A gente ganha muito, né? A gente ganha oportunidade. Com certeza. Eu acho assim que vocês dois vocês têm assim um histórico assim quando a gente pega de atletas de grande visibilidade. Né? A Daiane foi campeã mundial em 2003. Aí em 2004 ela chegou numa Olimpíada com uma franca favorita, com a imprensa toda em cima da cabeça dela. Né? O Flávio estava na Olimpíada para ganhar a medalha de ouro, e aí o bronze foi festejado por nós que amamos o esporte dele como uma grande medalha, como uma grande conquista. A Dai, depois da saída da Olimpíada de Atenas, que ela não conseguiu a medalha que talvez ela almejasse, mas ela foi, logo depois ela foi super campeã numa final, né, de etapas de Copa do Mundo, ela ganhou da atleta que tinha sido campeã olímpica. Então, essa trajetória, às vezes, que vocês midiaticamente, né, foram impostos, né, de como foi isso, ganhou, perdeu, como vocês psicologicamente lidaram com isso naquele momento? Flávio, acho que você é melhor primeiro agora, né? Que a gente... Não, Bruno, a gente tem uma... E a gente viu o que aconteceu agora com a Simone Biles na Olimpíada. A gente sabe como é duro, né, a jornada do atleta, de toda a pressão que ele precisa aprender a lidar, né? Numa Olimpíada, por exemplo, você está há 4 anos esperando por ela, sabe que pode ser sua única oportunidade. No judô a gente tem um dia só, às vezes eu já vi atletas favoritos perderem 5, 10 segundos uma luta e voltarem para casa, sabe? Então você precisa criar uma fortaleza mental para enfrentar tudo isso, que eu acho que é uma saga muito interessante, assim, um pouco solitária, né, do atleta, a noite anterior, como é que a gente dorme, como é que a gente não dorme. A Olimpíada que eu ganhei medalha, por exemplo, eu não dormi um segundo na noite. Mas eu acho que o que é importante, assim, eu tenho essa preocupação hoje, a gente está tentando melhorar isso, como é que a gente cria indicadores de felicidade, né, para os nossos atletas, se eles estão felizes nessa caminhada que eles têm. Se a gente só é feliz quando a gente tem a conquista, poucos vão ter essa grande conquista, né? Como a Dai falou, a gente tem 3 atletas subindo, né, ganhando medalha na Olimpíada. No judô até tem 4, porque são 2 medalhas de bronze, mas é muito pouca gente. Então você não pode restringir a sua felicidade apenas a esse momento. Então a gente lá no Reação, a gente tem uma construção da nossa metodologia em 3 pilares: construir, conquistar e compartilhar. Então a gente trabalha muito essa ideia de que você precisa criar afeto, né, uma relação de afeto com esses 3 momentos sempre, e uma relação
sinérgica com eles três. Então, a gente fala muito, né? A gente vive numa geração que quer conquistar muitas vezes o que não construiu, quer conquistar sem construir, e muitas vezes quer compartilhar o que não conquistou. É um universo que a gente também vê muito presente hoje, né? Onipresente nas redes sociais. Então, eu me lembro uma conversa que eu tive com a psicóloga da seleção brasileira na Olimpíada, que eu ganhei medalha, e depois ela falou para mim uma coisa que eu achei interessante. Ela falou: Flávio, a sua resposta foi diferente da de todos os outros atletas, porque eu perguntei para todos: o que te faz acordar todo dia, viajar pelo mundo, ficar longe da família? E todo mundo respondeu: pô, eu quero uma medalha olímpica, eu quero ganhar uma medalha olímpica. E eu tive uma resposta que hoje, olhando para trás, fazendo essa relação com construir, conquistar e compartilhar, eu acho interessante. Eu falei que acordava todo dia, fazia tudo isso porque eu adorava a vida que eu tinha. Então, para eu fazer o que eu fazia, eu precisava acordar todo dia cedo, eu precisava treinar, precisava ter essas pequenas superações rotineiras que a gente tem que ter como atleta, né? Tô cansado, vai lá, levanta, vai e tal. Porque eu adorava viajar ao mundo, eu adorava conhecer gente nova, eu adorava estudar idioma, adorava estar o tempo inteiro, cada hora num canto, sabe? Ter essa vida. Eu gostava daquela vida de atleta. E isso era uma vida nessa fase de construir. O conquistar, obviamente, eu sempre quis e tive bons momentos. Cheguei a ficar em primeiro do ranking mundial um tempo, ganhei uma medalha olímpica. Foram momentos inesquecíveis também. Mas eles, se não acontecessem, eu não ia ter achado a minha vida ruim. Pelo contrário, minha vida era muito boa. Eu adorava aquilo ali. E aí a última fase que a gente fala do compartilhar é quando você traz sentido para a tua conquista, né? Que é como a gente... que eu acho que o esporte tem muito isso. Né? Aí no fundo é uma jornada do herói. Se a gente vai trazer lá para o Campbell, né? Que é quem cria a jornada do herói, né? Que todas as grandes histórias ele percebe, né? A gente está falando do início do século passado, ele percebe que tem um arco narrativo parecido. A gente tenta trazer isso para dentro do esporte, né? Então, construo, conquisto e depois compartilho, levo adiante esse aprendizado todo que a gente teve. Eu já nem me lembro a tua pergunta, Bruno. Fui me empolgando aqui. Não, mas é ótimo, demais. Sabe por quê? Não, maravilhoso, porque o que você falou, Flávio, é tão bacana, e até acho que a Daiane depois a gente pode completar esse pensamento, porque quando a gente foca só numa medalha, quando a gente foca só no resultado e não no sentimento de vida, aquele que é orgânico, original, da felicidade, de você ser atleta, de você ter aquela prática, de você conviver e estar aprendendo aí, viajando, o ambiente se torna tóxico, né? Quando você só está em busca de uma coisa, se você não consegue, ele se torna tóxico. Que você fala: eu me entrego tanto, eu faço tanto, e eu não conquisto aquilo. E não é esse lugar do esporte. Por isso que eu tenho muita preocupação com essa coisa só do resultado também. Porque a gente às vezes vislumbra o resultado é uma consequência bacana, eleva a autoestima, não só da pessoa, mas de uma comunidade toda, de um grupo, como o caso da Daiane quando foi campeã em 2003, né? Ela, como a primeira atleta negra, ela abriu uma porta, não foi uma porta, ela abriu assim um mundo, né, de oportunidades para muitas crianças que não se enxergavam e não viam naquele espelho. Então, quando a gente fala de esporte, a gente fala muito de autoestima. E autoestima está ligado também a essa coisa prazerosa, né? Essa coisa da gente estar vivendo num ambiente de alegria. E o que você falou eu sou alegre sendo atleta, eu sou alegre praticando o meu esporte, né? Então, isso eu acho essencial. E aí eu queria muito que a Daiane falasse um pouco disso, né, Dai? Sobre a gente já embolou um assunto no outro, mas enfim, não tem problema, porque a gente lida muito com parte, né, intuitiva, sensorial, enfim, com uma série de outras conexões que liberam a gente na fala, às vezes. Com certeza, com certeza. Eu acho que a palavra para mim é amor, sabe? Amor pelo que a gente faz. Porque quando eu entrei na ginástica, eu era apaixonada pela ginástica, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente só vê as coisas boas, né? Que Verdade. eu vou aprender um monte de coisa legal, vou fazer parte de um grupo bacana, eu vou vivenciar uma experiência que poucas pessoas têm oportunidade de vivenciar, viajar o mundo, sabe? Ganhar medalha, enfim. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo que é amor. Porque tem vezes que vai ser muito difícil, né? Ali. A resposta do Flávio foi incrível. O que te faz?
acordar todo dia. Eu amo o que eu faço, né? Me sinto bem onde eu tô. Aqui me dá prazer. Mas esse se sentir bem tem uma outra situação por trás também. Não é todo dia que você se sente bem, né? E aí a gente vai ali, através do amor, de você ter que ganhar de você mesmo todo dia para você ser melhor, né? Que aí vem a situação do quando não dá certo, quando não dá certo, quando não é o dia que você tá mais animado, mais motivado para fazer o que você faz. Você lembra por que você faz. Por que você acorda todo dia cedo? Por que você dorme e acorda atleta? Por que você dorme e acorda aluno de um projeto social, representante daquele projeto, sabe? Porque eu amo isso. Com todas as dificuldades, com todos os prazeres. Porque quando é prazeroso, quando sai tudo como a gente gostaria, é ótimo, né? A lição é amarga quando não sai. E aí que a gente vê o amor. Aí a gente vê a dedicação. Por que a gente tem tanta entrega, né? Tanta doação? As pessoas falam às vezes assim, nossa, a vida de atleta é sacrificante. Eu falo, não, é uma doação. Porque quando você ama o que você faz, você doa. E é isso que a gente faz. A gente doa. A gente doa porque a gente ama. É muito difícil. Você sabe, Bruno, você, né? Presidente hoje da Federação Carioca, não é fácil, tem tantos desafios, né, para você. E você, além dos outros que você já tem, mas você ama o esporte, você ama oportunizar, sabe? E que essas coisas, que essa jornada, que às vezes vem com pedras no caminho, quando você consegue passar por cima dessas pedras e chega no ponto final, você vê que tudo aquilo valeu a pena. Que você ganhou de você mesmo, que é o mais difícil, porque a gente é o nosso maior sabotador todo dia, né, com certeza. Que o nosso amor transformou o amor de outras pessoas. E isso é mais incrível ainda, que eu acho, sabe? E que todo esse caminho, ele vai fazer a gente viver momentos extraordinários na nossa vida, sabe? Incríveis, assim. E que não é fácil. Não é fácil, mas que é muito prazeroso. E quando a gente, depois que passou tudo, né? Esses momentos de turbulência, a gente vê como isso valeu a pena. Porque quando o resultado sai, ele não é só nosso resultado. Ganhando ou não ganhando, né? Com certeza. O resultado nunca é só nosso. A gente vê, eu e o Flávio, e você também, a gente vem de esporte que é individual. Só que a gente não chegou nesse esporte sozinho, a gente não treinou sozinho, a gente não cuidou da gente sozinho, a gente não formou nada sozinho, e hoje a gente também não forma nada sozinho, né? Tem toda uma equipe que nos auxilia, tem todo um grupo que nos ampara. Então, tudo que nós fazemos é para o outro. Então, eu acredito que a palavra que a gente usa aqui muito forte é o amor. É a nossa doação, seja para onde for, através do amor, né? A gente é sentimento puro. É isso. É engraçado daí que você está falando isso. Eu ontem jantei com um grande amigo meu, que agora está migrando, ele está fazendo uma transição de atleta para a vida fora do tatame. Ele já está virando diretor do Reação do Instituto. É um dos meus melhores amigos, o Davi Moura, foi vice-campeão mundial. Foi número 1 do ranking mundial já. E ele bateu na trave nessa Olimpíada, né? Ele estava disputando com o Baby. E o Baby acabou indo. O Baby tem 2 medalhas olímpicas e ganhou a vaga. E aí a gente saiu ontem para jantar e o padrinho estava revoltado. Faltam só 3 anos para Paris. O que custa? Vamos lá. Porque ele não tem essa participação olímpica ainda na carreira. Só que ele está super feliz. Ele não precisa dela mais, sabe? E, na verdade, quando você fala, quando você está apaixonado, você está cego, né? Você está cego no bom sentido, eu digo. Você releva um monte de coisa, porque o amor é tão maior pelo objetivo, pela vida que você tem. Então, eu vejo muito isso que você falou, é interessante. Eu treinava muito, assim, eu treinava pra caramba. E muita gente me perguntava, pô, mas você abriu mão? Quantos casamentos você deixou de ir? Quantos aniversários você estava viajando ou estava treinando 7 horas por dia aqui e ali? Só que para mim não era um esforço nenhum fazer isso, sabe? Porque era muito prazeroso, eu gostava daquela vida mesmo, eu era apaixonado pela vida que eu tinha. E você falando isso, eu fiquei pensando, tá aí, matou a charada. Eu, que sou amigo do Davi, sei da capacidade que ele teria de ir para essa Olimpíada, eu tenho que entender, né? Ele tá feliz, ele tem um filho maravilhoso, mas ele tá bem, ele tá com a geladeira cheia. Ele tá com a geladeira cheia, tranquilo. Então, o que você falou tem toda a razão, Dai. É a paixão que nos move, né? E quando a gente tem a paixão, qualquer esforço, qualquer sacrifício vale a pena, tudo vale a pena.
E Legal. eu sabe mais É, e que eu acho mais uma coisa. Desculpa, eu só queria. Eu acho, uma coisa que eu vi, sabe, Flávio e Bruno, que às vezes, não só no esporte, mas às vezes a gente tem uma oportunidade na nossa vida de vivenciar, tá? Vamos citar o esporte porque é do que a gente está falando aqui, né? De ser um atleta. Não necessariamente, às vezes, você vai trabalhar muito para você ir para os Jogos Olímpicos, mas às vezes isso não vai acontecer. Mas Deus colocou você naquele caminho para você abrir uma porta para outras pessoas. Talvez essa realização dele venha através de um aluno, do próprio filho ou da filha. Não necessariamente seja para ele, mas ele seja um caminho, uma oportunidade para que esse sonho que é dele também possa ser realizado com o outro, né? Vou citar o caso da Rebeca. Eu trabalhei, nós trabalhamos muito, o feminino trabalhou muito durante muitos anos para conquistar uma medalha olímpica e a gente não conquistou e veio com a Rebeca. Quando ela ganhou, você estava comigo, o Bruno sabe, cara, era eu lá, era todas as meninas ali, sabe? Quando ela subiu no pódio, quando ela levantou a bandeira, nossa, tô até arrepiada aqui. Levantou a bandeira, também. quando ela foi para a bandeira do Brasil, fomos nós lá, sabe? Então, ela foi a realização do nosso sonho ali olímpico. E ela vai manter essa porta que o Bruno falou escancarada para que outras meninas venham, para que outros meninos venham, seja da cor que for, né? Pretos, brancos, amarelos, Sim. marrons, né? Verde, rosa, enfim, entendeu? Então, essa realização, muitas vezes, não vai vir com a gente, mas vai vir com outra pessoa. Mas essa representatividade, sabe? Dele ter chego onde ele chegou hoje e essa porta tá aberta para outro vir e concretizar, sabe? Completar esse sonho que a gente tanto quer. Então, nem sempre vai vir com a gente, muitas vezes vai vir com o outro. É um caminho. É muito bacana, Dai, porque quando você cita esse lugar, né, Flávio, é uma coisa de. A gente fala muito de um movimento, principalmente vocês, eu mesmo, a gente veio de esportes individuais, mas a fala da Daiane, ela fala da coletividade, né? Às vezes você abre porta para um outro tá chegando àquela conquista que ela não é, ela aparenta ser individual, mas ela tem um objetivo coletivo muito grande. Então, é muito bacana quando a gente, inclusive, traça e demonstra essa situação da coletividade, da coisa sendo feita por uma transformação de algo melhor, de algum objetivo, que você ali está ajudando a construir mais um tijolinho daquela casinha, né? Para aquela coisa estar mais sólida, você ter mais possibilidade para pessoas. Porque eu acho uma outra coisa muito interessante dentro dos projetos esportivos quando você tem a ferramenta de transformar apenas a vida de uma pessoa, você já pode se considerar uma pessoa que está cumprindo sua missão aqui, né, nesse plano. Mas quando você consegue transformar de mais de uma pessoa, gente, você é uma pessoa extremamente iluminada. Né? Eu me pego muito nesse lugar. Né? Quando você vai e tem a possibilidade de transformar de 2 pessoas, de 3 pessoas, nossa, temos aqui um plano de muita luz aqui, porque isso está sendo dado uma oportunidade. Então, ouvir vocês contando essas histórias, e principalmente agora também a Daiane trazendo essa fala que não prima pela individualidade, mas sim pela coletividade, de um esforço de muita gente, é muito bacana, né? Quando você traz essa fala da Rebeca, né, eu acho que depende muito de cada um, né, que chega nesse lugar de conquista, o quanto ele quer trazer de poder, né, para si ou para levar adiante um pouco do que trouxe, né, o que o esporte deu para si. A Dai, eu vejo ela nos últimos 5, 8 anos, uma transformação assim, ela faz parte, né, agora do Pacto pela Educação, que é um projeto que a gente está junto, de levar o programa de educação para atletas olímpicos e paralímpicos, a gente tentar trabalhar com, quebrar o paradigma que o atleta de alto rendimento no Brasil não pode ter uma educação de qualidade, não pode estudar. Então, eu sinto que a Dai está numa fase que eu acho super bonita, Dai, desculpa se eu estou aqui me metendo, se eu estou falando por você, mas de compartilhar, sabe, de levar adiante tudo. Ela, de repente, ela, sabe, nessa Olimpíada, tudo que ela falou, até da posição dela, né, como mulher negra, e tudo que ela fez lá de trazer, sabe,
de liderança mesmo, de repente você vê uma liderança surgindo ali e levando adiante muita coisa bacana. Então, eu acho que esse é um processo que pode ser construído com a Rebeca adiante, pode ser construído com os atletas todos que estão lá, né? Eu acho que, aí vou parafrasear aqui Stan Lee, né? E a frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ter uma medalha olímpica, ter uma história de sucesso, seja ela onde for, é um poder, né? É um privilégio para muitos, mas também é um poder que você pode correlacionar uma responsabilidade de dar sentido para ele, fazendo com que outras pessoas cheguem onde você chegou. Então, acho que para mim a beleza do esporte, quando a gente está falando de esportes individuais, que é o de nós três, né, ginástica e judô, tem entre aspas, é um esporte individual, mas você não chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, aí vem de cada um entender que eu não cheguei aqui sozinho, eu tive muita gente junto comigo, como é que eu levo adiante um pouco do que eu aprendi, né? Agora, eu preciso fazer parte desse outro time como coadjuvante, não mais como protagonista. Aí é quando você se torna, acho que, uma pessoa mais legal, né? Um líder, enfim. Eu vejo que eu acho que essa é a missão para você, daí fazer a gente... Bom, me empolguei, mas eu fico feliz demais de ver você nesse lugar. A vitória de um é o sucesso de todos, sabe? Com certeza. Quando a gente dá abertura para a oportunidade, Bruno, como tu falou, para um, a gente está atendendo aquele um diretamente, mas indiretamente a gente atende aquela comunidade, aquele local onde a gente está inserido, a comunidade ou bairro, enfim, onde está, a família, os vizinhos. É imensurável, sabe? Essa oportunidade, essa transformação que a gente consegue fazer através do esporte educacional, através do esporte linkado com a educação. Não tem como a gente mensurar. A gente consegue mensurar os nossos ali, né? Quantificar. Brasileirinhos tem 250 vagas em Paraisópolis. Mas e a família que tá ali, né? O pai, a mãe, os irmãos e os vizinhos e essa comunidade, sabe? É uma coisa muito grande que a gente atinge, assim, não tem como a gente mensurar. E é justamente isso. Eu acho que, assim, a vitória de um é o sucesso de todos. Não sei, eu já sentia isso dentro da ginástica e hoje, cada vez mais, trabalhando dentro do social, que de todas as funções que eu tenho, a que eu mais amo, eu sinto muito isso, sabe? Todo dia, quando eu vejo as crianças e quando eu vejo o resultado que isso faz na vida delas. Porque fez na nossa, e hoje a gente pode ver diretamente na vida de outras pessoas também, entendeu? É muito bacana, Flávia, você ter falado isso, porque eu também enxergo uma transformação na Daiane, assim, de uns anos para cá, que a pessoa que é muito assim, é uma coisa meio que lida com o inexplicável isso. A pessoa tem a menina vira mulher, de repente é uma líder, você, caramba... Não. E a fala pega, né? E quando te pega, você é uma outra pessoa, Flávio, que tem uma fala que eu presto muita atenção no que você fala, e a Daiane, ao mesmo tempo, de um tempo para cá, o que ela fala, a gente vê que tem um lugar de troca, né? De informações que eu acabo agregando trazendo para mim também, sabe? Nossa, que bacana isso que a Daiane falou. Nossa, que bacana isso que o Flávio falou. Eu acho tão... esse movimento de compartilhar, de você ter, às vezes, sabe, se colocar num lugar de querer estar sempre aprendendo e aprendendo com os movimentos individuais da vida de cada um e aquilo trazer de uma forma que possa ser apresentado por um coletivo. Nossa, olha, Dai, eu queria aqui antes... A gente daqui a pouco está terminando, mas eu queria... dizer assim de coração, eu fico até emocionado, você é uma pessoa que se transformou, você tem uma fala tão linda, sabe, hoje, e eu vejo, né, você tocou meu coração várias vezes comentando esporte. O Flávio da mesma forma, o Flávio já toca o meu coração já há mais tempo, porque é um cara que já está aí na frente das câmeras manifestando opinião ao longo de um tempo. Mas a Daiane eu vi assim, foi de repente, sabe? Então é muito legal. Eu só tenho a agradecer o que vocês aí, o trabalho que vocês realizam, não só dentro dos microcosmos de cada um, mas também na maneira como vocês se reportam, se colocam. Para mim, me agrega muito valor, gente. Eu queria agradecer, antes de mais nada, isso a vocês.
Ah, Bom, só já que a gente obrigada. está falando de tocar o coração aí, só agradecer também, Bruno, já de muito tempo, já você sempre aqui junto com a gente, brigando pelo esporte, lutando pelo esporte. A gente sabe que exige uma dedicação fora de série e o meu coração você já tocou há muitos anos. Eu acho que eu já falei com você desde uma reportagem que você fez linda há muitos anos nas páginas amarelas, na Veja, lembra dessa matéria? Que foi muito bonita, eu usei com tanta gente, cara. Tem, Então, tem 13 que anos. bom que a gente 13 está nesse anos. barco junto aqui. 13 anos já. Foi linda aquela, Cara, cara. Foi linda demais. Eu usei com tanta gente, sabe? Eu acho que foi muito bonita mesmo. Então, parabéns aí por tudo que você representa. obrigado. Vai lá, Dai. Eu quero agradecer o Monorama por me permitir estar com duas pessoas que me inspiram, sabe? Como gestores, Flavinho sabe que acho que o Reação foi um dos projetos que eu olhei muito e falei assim, cara, um dia eu quero ser igual, sabe? Eu quero fazer um trabalho muito parecido que o Flávio está fazendo. Acho que tem tanta gente do meio do esporte, Bruno também como gestor, né? Cuida de uma galera, sabe? É tão importante esse trabalho da gente dividir o que a gente sabe. E vocês são duas pessoas que fazem isso. Eu acho que essa pessoa que eu tô aprendendo a ser é graças a pessoas como você, sabe? Amigos que eu tenho perto, que eu posso conviver, que eu posso aprender mais, assim, e poder ensinar um pouco, espero, né, do que eu tenho aprendi no esporte e hoje nessa nova fase como influenciadora esportiva, né? É tão gostoso poder ter essa troca com vocês. Obrigada, obrigada. Fico feliz de vocês estarem vendo, né, tudo isso, mas eu acho que não é meu não, tá? Isso é nosso. Isso é nosso. A gente tem isso. E isso foi o que o esporte nos deu e manteve no nosso coração. Obrigada, Morama. Ó, eu tô assim, ó, muito feliz com esse encontro. Gente, olha, a gente chegou aqui ao final do nosso bate-papo. Eu, assim, também agradeço demais a oportunidade do Rock in Rio Manorama, que deu para a gente poder trocar e, eu, acima de qualquer coisa, poder ouvir vocês um pouquinho. Porque vocês, assim, a gente queria muitos capítulos, né? Eu queria muitos capítulos com vocês, porque vocês têm muito para falar, tá? Obrigado, gente. Ó, coração enorme aqui para todo mundo por esse trabalho lindo de amor pelo esporte. Valeu.